Bom, vai com cuidado. Vamos lá. Falou, tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. Olá, meus amigos. Acho que agora o áudio deve ficar um pouquinho melhor. Eu confesso que comecei a gravar esse vídeo, o vento batendo, fazendo aquele zunido ruim. E de verdade, pra quem não tem prática, né, é bem chatinho, bem complicado. Mas vamos lá. Pra quem assistiu o outro, eu acabei fazendo passar essa moto. Acabei fazendo um vídeo explicando um pouquinho de algumas coisas da moto aqui da EV1 Sport que eu não encontrei, né, no momento que eu fui comprar a minha. Isso foi lá em 2021, acho que faz falta. Só quis deixar registrado, né? Não é nada mais do que ajudar aí a decisão de todo mundo. Porque comprar uma moto dessa aqui, você tem que entender que você tá indo pra um modal completamente diferente. Tão diferente que tem gente que gosta de ficar defamando e falando mal, isso e aquilo. Mas a grande verdade é, se você usa a moto a combustão e precisa ficar parando, abastecendo e andando muito, não sei o que, o modal elétrico não é pra você mesmo, não. Agora, se você faz que nem eu, tô com 92% das baterias e parei lá no trabalho, tava com 94 mais ou menos. Então o que eu vou fazer? Bem rapidinho, esse vídeo não vai ser tão longo quanto o outro, vai ser só explicar aqui algumas coisas que me perguntaram. Teve um pouco mais de 20 pessoas aí no total falando comigo no Instagram e na casa aí de umas 3, 4 perguntas que já tinha no vídeo, lá no próprio YouTube. E qual que é a ideia aqui? Eu tenho que responder, mas isso é difícil, né? Você escreve e não chega no que você realmente quer saber. Então, a primeira pergunta que foi feita, que era: pô, autonomia, cara, isso tá batido pra caramba, todo mundo já fez teste. Vamos falar aqui bem na real, tá? Eu sei que quem pergunta isso pra mim quer ouvir de alguém que tá com a moto há muito tempo. Eu faço na casa. Nunca fiz exatamente o total, mas vou fazer a projeção aí pelo que eu fiz, tá? E vou colocar aqui no vídeo, na edição, assim que eu terminar de falar aqui, que eu vim da minha casa até o trabalho pela Marginal e eu gastei 14 quilômetros. Se eu viesse por dentro, daria na casa de 11. Então eu não fiz a telemetria de lá pra cá, porque senão mostra o meu endereço, tudo, né? Coisa que não faz sentido, mas confie no que eu tô falando. 14 quilômetros e eu cheguei com 94% mais ou menos de bateria, 92% um outro dia, 95% outro, então varia. Mas lá atrás, uns dias que eu precisei fazer um trajeto grande com essa moto, eu cheguei com 92% vindo numa velocidade grande, porque eu saí um pouco atrasado. E esses 92% eram referentes aos 14 km. Saindo daqui de Pinheiros, onde eu tô aqui na Faria Lima agora, né, indo embora pra minha casa, eu fui até Santana. Pra quem não conhece São Paulo, saí aqui do início da Zona Sul pra ir pra Zona Norte. Eu rodei mais de 16, 17 quilômetros até lá, indo por dentro, pelo centro da cidade, pra não ir pelas marginais, senão daria uns 30, 25, 30. E chegando lá, eu parei, fiz meu trabalho à feira que eu tava indo, tudo. Saindo de lá, eu voltei pra minha casa. Isso tudo com garupa, isso tudo com velocidade, e isso tudo sem esse modo super econômico. Eu tô aqui no nível 2, 91% de cada bateria, 2.189 agora. Então, aqui eu também não tô andando muito devagarzinho, né? Esses dias todos eu fiz isso com 3, nível 3 de potência. Dito isso, um total de, eu vou colocar o número exato lá, mas mais de 55, 57, talvez 58 quilômetros rodados. E só cheguei em casa sobrando 52% de bateria. Mas aí você vai ver que tem o pico de velocidade 87 km por hora. É quase o máximo da moto, e com garupa, andando na marginal, o consumo foi muito grande. Eu já cheguei a fazer esse mesmo trecho com garupa, mas aí já andando mais econômico, chegando em casa com 60%. Né? Então assim, vamos fazer uma conta de padaria, 100, 110, 120 km, um custo 130 você vai fazer andando sem ser a 30 km por hora do nível 1 aqui, né, podendo ultrapassar carro, pegar subida, descida, um uso normal da moto, então você vai fazer isso tranquilo. A outra pergunta que fizeram foi sobre o carregador, né, por que eu carrego uma bateria por vez? A Volt EV1 Sport vem com um carregador único, tá? Então não é um carregador simultâneo, e o carregador único ele só tem uma porta, e ele foi provavelmente desenvolvido para você colocar a moto no carregador e o carregador na tomada, e carregar as duas baterias simultâneas dessa maneira.
No meu caso, que não tem tomada no prédio, levo as baterias lá pra dentro, eu ponho uma pra carregar, quando acaba eu ponho a outra. A parte ruim é que não carrega ao mesmo tempo, a parte boa é que como ele desliga, você consegue fazer um uso mais tranquilo. Que, por exemplo, eu cheguei da feira naquele dia, pus pra carregar, como tinha bateria sobrando ainda, eu lembro que foi um pouco mais de 1 hora e 2 horas, vou arredondar em 2, mas eu lembro que foi bem próximo, talvez um pouco mais. Depois dessas 2 horas ele desligou, eu vi que estava carregada uma bateria. Eu pus a outra, quando eu coloquei a outra bateria, eu fui deitar para acordar no outro dia, fazer minhas coisas. De manhã o carregador estava lá, desligado, que ele faz isso sozinho, então não se preocupa, gente. Se você se organizar, e o veículo elétrico só dá para trabalhar com organização, tá? Se você não se preocupar com o caminho, trecho e tudo mais, a autonomia dele te deixa na mão. Agora que passou todas essas motos barulhentas, cortei o vídeo aí para isso. Chegando aqui na Ponte Eusébio Matoso, sentido bairro, né? Voltando para minha casa, indo para a Zona Sul de São Paulo. Só subida e descida. Então assim, eu uso a moto todo santo dia nessas condições, então considerem que o meu consumo é com essa condição, com alguém de 90 kg, 1,85 m. Confortável para minha altura? Sim, com garupa nem tanto. Dá para andar? Dá. Já andei horas desse jeito, já. Inclusive no encontro de Volters aqui em São Paulo, foi com garupa. Você pode procurar no YouTube aí os grandes youtubers que fizeram a cobertura, eu não fiz nenhuma, só passei. Mas eu apareço várias e várias vezes lá com a minha TV Sport dando minha voltinha. Seguindo a ordem das perguntas que eu prometi responder, a força da moto. Vou colocar aqui, ó, nível 2, na verdade nem mudei, né, já tava no nível 2. E olha a senhora ladeira que tem ali, ó. Se der pra notar no vídeo, eu espero que dê. Essa subida ela é bem chata. E com uma bateria só, eu sofri muito pra fazer ela. Vou sofrer um pouco mais aqui porque eu não vou conseguir acelerar e deixar ela embalar, porque tem muita moto na minha frente. E os carros aqui vão querer virar pra direita ali, eu vou querer ir reto, ó. Então, vamos ver como ela se comporta sem o nível 3. Porque no nível 3 ela vai aqui junto com essas outras motos. Ó, nível 2, tô acelerando, ela tá ganhando velocidade, mas isso aqui é o limite. Então assim, ela tem uma força limitada, com 1 ou 2 baterias você vai ter, mas com 2 você consegue manter 40 e poucos quilômetros, você vai subir. No nível 3, eu teria subido nos 50 por hora ou mais, tá? Posso fazer isso lá na frente, na outra subida, e mostrar sem problema nenhum. Então quando pergunta sobre a força da moto é muito relativo, cara, porque se você anda o dia inteiro com uma scooter, ou você anda o dia inteiro com uma moto de 300, 400 cilindradas, aí, uma scooter de 125, para uma você vai estar com uma força absurda, para outra você vai estar muito fraquinho. Eu não gosto de responder isso porque eu vim de uma Kawasaki Z8. Pra mim isso aqui é fraquinho. Mas eu não tenho mais o risco de roubo e tudo que eu tinha. Quando eu saí também da SH, eu achei que a SH era meio que a mesma coisa que isso aqui. Só que a SH é 150, então eu tinha uma força final, velocidade, tudo que eu não tenho aqui. Pensem com carinho aí quando alguém falar sobre potência da moto, que às vezes a pessoa que tá falando com vocês, ela tá saindo de uma moto de baixa cilindrada, faz parecer que isso daqui é uma coisa incrível demais. E apesar de boa, né? Não é tão incrível assim. Ó, que situação legal. Coloquei no topo, numa subida, coloquei o nível 3 e eu parei. Eu vou sair aqui, ó, nessa subidinha. Se vocês conseguirem perceber no vídeo, pra quem não conhece, aqui é a Francisco Morato e seu Hospital Santa Maggiore. Procura no Google aí, põe no Street View, compara a subida aqui com a da sua cidade, onde você estiver vendo, e vê como é que é essa arrancada que eu vou fazer aqui no semáforo. Então quando eu sair aqui, tá, o acelerador ele não funciona quando você freia, tá? Só quando você solta o freio que ele vai funcionar. Então, a hora que der o amarelo ali, eu já me preparo para sair. Já sei que quando der o vermelho lá, deu amarelo. Quando der o vermelho naquele ali, vai dar verde aqui. Então, deu lá, vamos lá. Saindo no nível 3. A moto ela tem um torque no nível 3, olha isso, na subida. 90, mais de 90, acho que por 92 kg. Olha lá, quase 50 km por hora, ainda tô subindo. 50 e agora eu vou soltar porque o trânsito tá me pedindo. Olhando para trás, as motos ficaram. Então assim, o veículo elétrico ele tem essa vantagem. Porém, gastei 1% da bateria, já estava quase para gastar isso mesmo, mas eu gastei bem mais do que eu teria gasto andando com a moto mais economicamente. Olha que legal, uma coisa que acabaram perguntando, isso foi no trabalho, depois que virou vídeo, não foi por escrito, mas sobre esse guidãozinho curtinho aqui, ó. Cara, eu passo no meio desses carros aqui e as outras motos têm um pouquinho de dificuldade. Eu, por ter moto esporte antes dessa, ela não esterçava muito, eu sinto uma diferença muito grande. Mas ela é tão curtinha e o melhor, moto elétrica não tem escapamento. Então para fazer um slalom ali, desviar de um carro para outra faixa, o arraste da moto, que é aquela parte que você saiu de trás de um carro e jogou pro outro lado, você chega uma hora que você começa a olhar para baixo e fica, ai caramba, vai bater escapamento do lado direito. E ela não tem.
E aí chega aquele ponto que você não fica mais preocupado. Pô, pro outro lado eu não tinha que me preocupar, pra esse aqui eu tenho. Não tem. Você vira e vai, tá? Fica tranquilo. Bom, é isso, galera. Daqui pra frente eu mantenho o que eu prometi. Eu não vou fazer vídeos regulares, mas vou pôr de novo o Instagram aqui. Gostei da interação de vocês. Pra quem não trabalha com isso, tá saindo meu trabalho agora, fazendo um vídeo só pra cooperar. Eu gostei bastante do feedback, gostei bastante do jeito que foi o tratamento, do respeito com quem não é profissional, né? Com quem só quer ajudar. E deixa esse cara aí. Chega uma hora que andar de veículo elétrico você começa a ficar com um pouco de receio de andar do lado de moto barulhenta, você já não quer mais, sabe? De verdade, acelerar com essa força e o silêncio me dá muito mais prazer do que quando eu tinha o escapamento de fibra de carbono na minha Kawasaki, viu? Mas enfim, agradeço a todos pelo tempo desprendido aqui para assistir. Se você ainda está com alguma dúvida real aqui sobre a moto, eu tô decidindo, mas acho que eu vou mesmo fazer a troca desses espelhos, porque olha como é mole isso aqui. Esse aqui é plástico, ó. E ele dança muito em qualquer buraco, o que faz com que o espelho vá caindo, e eu tô percebendo que ele vai gastando muito rápido essa parte plástica do ball head que tem aqui. E aí ele fica virando pra baixo. E não é nem culpa dessa parte do material, mas sim da haste do espelho, que é como ela não é rígida, que nem as de metal dos demais motos, a trepidação faz o inevitável, né? Vai fazer ele virar. Então acho que eu vou fazer essa troca. Isso aqui é uma rosca M8 embaixo. Parece que é a mesma da Honda Elite. Enfim, talvez da Lid, não me recordo. Mas eu vou ir numa casa de motos, vou comprar aí 2 adaptadores M8 para M10. E eu sei que tem o M8 M10 Honda e o M8 M10 Yamaha. Muda o lado da rosca, né? De um lado, uma gira para um lado, outra para o outro, horário e anti-horário. Então eu vou ver se eu já compro o espelho de uma CG, de uma moto bonitinha, né? Igual esses aqui mesmo, mas de metal. E que tenha a parte côncava e convexa dele aqui bem definida, né? Então se precisar também eu mostro aí depois. Então valeu, galera, muito obrigado. Vou deixar aqui só sair aqui desse semáforo, mas vou deixar aqui aberto para que perguntem coisas pertinentes aí, né? Se vocês queiram saber da moto como usuário. E lembrem-se, né? O fato de pegarem leve e tudo mais aí com a minha didática e tudo mais, porque eu só quero fazer isso para ajudar, não porque eu vou fazer um canal disso. Até porque é um nicho que acaba muito rápido e não vale a pena. Daqui a pouco lançam outras motos. Mas aproveitem esse espaço, não só comigo, né? Mas com quem realmente comprou uma, quem realmente usa todo dia. Porque eu mesmo respondi um monte de amigos meus que falaram, ficaram tão empolgados e, pô, tem cara que vai trabalhar com a moto uma vez por semana, no dia do rodízio. Eu não considero que ele tenha experiência suficiente para falar da moto, não que eu seja muito, mas como tem amigos meus que estão vindo de Ibiúna para São Paulo com essa moto, pesando 120 quilos, e o cara tá pegando rodovia todo santo dia. Ele chega em São Paulo com, acho que 30%, 40% de bateria, então assim, não dá pra ele voltar. Lá no nosso trabalho a gente pode pôr a moto para carregar, no estacionamento tem tomada, né, então é o que ele faz, ele deixa o carregador lá, espeta na moto e vira que segue, né? A moto está lá carregadinha, ele volta. Então se você conseguir enxergar isso como uma coisa boa para você, a moto é para você. Se você quer rodar 100 km por dia, lembre-se que depois de um tempo essa bateria não vai ter a mesma autonomia. Mas para rodar que nem eu, que tem aí 30 km por dia, se não tiver nada errado acontecendo, se eu não tiver muitas coisas para fazer a mais, e eu gosto muito do home office, da reunião online, então 30 km vem sendo quase que uma coisa fixa. Putz, isso aqui é perfeito, cara. Me tirou de um gasto que eu fazia com o meu carro 1.6 automático, acho que 100, 120 reais aí por semana, fazendo uns trajetos parecidos com esse, mas trânsito e tudo, para 20 reais por mês. Então, fica à vontade aí para fazer todas as perguntas que precisarem. Um grande abraço e valeu!